Olá pessoal, meu nome é Jonatas Barbosa e você está no canal Mensagens 2.0 e finalmente começaremos a nossa jornada pelo livro de Gênesis. Então vamos começar lendo. Vamos ler o capítulo 1, na verdade não ele todo, mas vamos começar aí degustando, mastigando aí o texto que vai do verso 1 até o verso 5. Vamos na Bíblia. Lá em Gênesis começa assim, primeiro versículo do capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. O primeiro dia de tudo o que o nosso Deus soberano criou. E são tantas curiosidades e detalhes interessantes. Começa aí na primeira parte. Você pode conferir até na sua Bíblia. Está escrito aí. No princípio, Deus criou. Pausa. No princípio. O universo, todas as coisas, tudo que Deus criou, teve um começo, teve um princípio. É interessante porque, enquanto que os cristãos ou os crentes, as pessoas que creem em Deus, sempre declararam que o universo teve um começo e foi criado, a ciência, a física e principalmente a astrofísica ainda estavam pesquisando. E hoje é um consenso, eles concordam, eles creem que de fato houve um começo, um princípio. E na sequência, veja que estamos indo no primeiro versículo, diz assim, criou o quê? Os céus e a terra. Quando o texto diz, criou os céus e a terra, num primeiro momento você vai pensar, criou o céu e depois criou a terra. Mas, quando fazemos uma leitura mais detalhada, e principalmente nos originais em hebraico, nós vamos entender que quando são citados extremos como céus e terra, extremos, está, na verdade, falando de algo muito amplo, está falando de tudo, do universo. Tanto é que na sequência, depois você vai poder continuar lendo a criação, você vai ver que vai colocar em categorias. Céu, o céu com as nuvens, terra, terra seca e águas, mares. Mas isso é depois. Mas agora é só para você entender que aí, no princípio, Deus criou tudo. E aí a sequência diz, e a terra era sem forma e vazia. Se você estudou lá na escola, no ensino fundamental, provavelmente você deve ter visto formação da terra. A terra, ela estava lá em formação há não sei quantos mil ou milhões de anos ou bilhões de anos atrás. Não importa esse tempo. O que importa é que, apesar da ciência dizer que a terra estava ali se formando e tal, há não sei quantos anos atrás, o fato é que ele está dizendo, era sem forma e vazia, e Deus estava modelando ela. Deus criou verdade científica, mas que é uma verdade da fé, uma verdade bíblica, está aí na sua Bíblia. E na sequência está escrito, e Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E, finalmente, e Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Um detalhe, cadê o sol? Cadê a lua? E aí muita gente vai até questionar, tá vendo? Aí tá errado. Tinha que ter criado primeiro o sol e a lua. A luz. Veja que até mesmo a ciência já acredita piamente nisso. Que quando ocorreu a criação, ou surgiu o universo, porque alguns não acreditam que foi Deus, nós aqui estamos vendo e cremos nisso, a primeira coisa que surgiu foi a luz. E depois
ocorreu uma organização em todo o universo, e aí os dias de 24 horas. E hoje, os pesquisadores identificaram esse traço de dias de 24 horas que Deus criou e que está aqui descrito no nosso DNA, no nosso organismo, que é chamado de ritmo biológico, ou ciclo circadiano. Ou seja, nosso organismo é programado para se organizar num período de 24 horas, entre vigília e sono. Eu não vou dar detalhes técnicos, mas a ciência já chegou a essa conclusão. E a Bíblia já deixa claro que Deus é quem criou a separação de dia e noite. Isso independe se tem sol e se tem lua. Ah, Jonatas, mas depois vai falar sobre a criação dos luminares. Depois nós vamos entender esse detalhe. Mas aqui nesse primeiro momento é para ficar claro que isso, os dias, foram criados por Deus. E finalmente, o universo está em expansão até hoje, e isso segundo as observações dos astrônomos. Mas o mais curioso é que ele continua se expandindo acelerado. E é interessante porque tem uma lei lá na física que diz que as coisas tendem a se degradar, elas não vão se construindo, as coisas no universo vão se degradando, vão se destruindo. Por exemplo, essa Bíblia, ela com o tempo, a capa dela vai estragando, vai ficando, né, mais degradada. Interessante que vai desgastando, né? Só que o universo não está desgastando. O universo continua se aperfeiçoando. Porque Deus, Ele é o sustentador, Deus está no controle de todas as coisas, e os cientistas não entendem o que está acontecendo. O universo continua se organizando, apesar de existirem leis da física dizendo que as coisas elas não vão se organizando, elas vão se desfazendo, vão se desorganizando. Então, isso é para entendermos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus disse haja luz, Deus criou os dias, Deus criou o universo, Deus criou todos nós e o nosso mundo. Mas isso não é para agora, isso é para a próxima. Então, até a próxima e obrigado pela atenção. Continue conosco nas próximas aulas. Vamos estudar o livro de Gênesis e entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.